Oi, galerinha! Tudo bem? Vamos para a nossa aula de História? Então já vão preparando a apostila de vocês, lá na página 128 e na página 129, que nós hoje vamos aprender sobre o que é viver em família. Exatamente, a quarta unidade da nossa apostila vai trazer esse assunto de viver em família. Então nós vamos tratar sobre rotina, né, sobre como que é o nosso dia a dia aí em casa, tá bom? Também vamos relembrar um pouquinho sobre a unidade 3, o capítulo 3. O que nós aprendemos? Lembram lá que nós fizemos a nossa árvore genealógica, que nós aprendemos sobre quem é quem na nossa família? Os parentes, né? O pai, a mãe, os irmãos, os tios, as tias, os primos, os avós, né? Eles são os nossos parentes. E também aprendemos sobre antepassados. Os antepassados são pessoas que viveram antes de nós na nossa família, né? Então eles fizeram parte da nossa família, mas antes de nós nascermos. Esses são os nossos antepassados. Um assunto muito gostoso de ser trabalhado, muito legal. E agora, para iniciar no capítulo 4, nós vamos conversar um pouquinho sobre viver em família, né? Como de costume, nós vamos fazer a interpretação de uma imagem e nós vamos descobrir algo super legal. Então eu vou deixar aí na telinha para vocês a imagem que abre o nosso capítulo 4 e nós vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. Vamos lá? Então, crianças, observando ali a imagem, eu tenho algumas perguntinhas para ajudar na nossa interpretação. Então, olha só, olhando essa fotografia, ela foi tirada de dia ou de noite? Como que você sabe? Bom, olhando ali, parece que ela foi tirada num final de tarde, não é mesmo? Mas deixa eu contar para vocês que essa fotografia foi tirada em plena meia-noite. Como assim, prof? De noitão e o sol brilhando. Exatamente. Lá na Islândia, as pessoas que vivem lá, elas podem apreciar em algumas fases do ano o sol em plena meia-noite. Sabe por quê? Porque o sol ele não se põe completamente, ele fica lá, brilhando em plena noite. Super legal, né, crianças? O sol brilha 24 horas por dia. Então, esse fenômeno em qual o sol fica visível 24 horas por dia, ele não se põe, ele fica brilhando, né? E nesse período, a estrela, o sol que ele fica brilhando, ele varia apenas o local em que é visto. Então, se ele nasce de um lado, ele vai se pôr do outro. Então, ele só vai mudar o local, mas ele não vai se pôr completamente. Isso ocorre nas regiões entre os círculos polares e os polos nos dias próximos ao início do verão de cada hemisfério. Em julho no norte e em dezembro no sul, devido à inclinação do globo terrestre nessas épocas. A quantidade de dias com o sol da meia-noite varia conforme o local. Quanto mais afastado dos polos, menor o período de duração. Então, quanto mais próximo ali do polozinho, mais tempo o sol vai ficar visível. Então, crianças, eu trouxe aqui para que vocês possam ver o globo, para que vocês possam entender melhor como é que funciona. Então, aqui está o globo e aqui em cima é o hemisfério, bem aqui no azulzinho clarinho, é o hemisfério norte e aqui embaixo é o hemisfério sul. A Islândia, ela fica bem aqui, ó, nesse laranjadinho, tá vendo? Essa daqui é a Islândia, o país da fotografia que nós observamos. Então, o sol, né? Ele tá lá brilhando e ele não vai se pôr, ele vai continuar brilhando à meia-noite. Super legal, né, crianças? Imaginem só que divertido poder ver o sol em plena noite. Deve ser muito legal, né? Aqui onde nós moramos, esse fenômeno não é possível ser visível, né? Porque nós não moramos nas extremidades, né? Mas é super legal, super importante. Então, imagine que gostoso você ir com a sua família, né? Com seu pai, com a sua mãe, irmão ou irmã, quem tem, poder apreciar um momento tão gostoso, um momento tão lindo, né? Imagine você posta em uma rede social, plena meia-noite, aquele sol lindo brilhando.
né? Então são momentos que nós podemos viver com a nossa família. Como é gostoso ficar com a nossa família, né? Desfrutar de um momento importante, um piquenique que nós podemos fazer com a nossa família, um momento, né, a família reunida para um almoço, para um jantar, para um café da manhã, talvez para um café da tarde, né? É tão gostoso ter a nossa família com a gente, ter histórias para contar com a nossa família, não é mesmo? Então é esse o sentido que eu quero deixar para vocês, né, do quanto é gostoso a gente estar na presença da nossa família, certo, crianças? Então ali vai ter algumas atividadezinhas de reflexão, algumas perguntinhas, e lá na questão 4, eu quero trazer para vocês uma proposta de atividade adaptada. Bom, eu fiz aqui, deixa eu apresentar para vocês, um quadrinho sobre a minha família. Crianças, eu não sou nem um pouco boa em desenho, tá bom? Mas olha só que legal. Eu fiz aqui um pouquinho da minha rotina. De manhã eu trabalho, fiz eu aqui trabalhando na nossa sala de aula, e à tarde eu fico com a minha família. Então, no período da tarde eu fico com a minha família. Então, essa foi a atividadezinha eu contei uma história em quadrinho um pouquinho da minha rotina. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão pegar o caderno de vocês, uma folha, e depois colam no caderno, e numa história em quadrinho vocês vão me contar um pouquinho de como é a rotina sua aí da sua casa. Beleza? Não esqueçam depois de me mandar fotos para que eu possa acompanhar aqui da agenda como que está sendo o desenvolvimento de vocês, ok, crianças? Beijo, até a nossa próxima aula!